Irmãos e irmãs, celebramos hoje Nossa Senhora Auxiliadora. Nossa Senhora Auxiliadora é uma das devoções mais importantes, uma das histórias mais bonitas da ação da Mãe de Jesus na história da humanidade. Daqui a pouco o Padre vai refletir um pouco sobre a história de Nossa Senhora Auxiliadora. Nós celebramos também hoje, pedido do Papa Bento XVI e também a pedido do Papa Francisco, celebramos o dia de oração pela Igreja na China. Então é um dia, todos os anos, que nós dedicamos pelos cristãos, pelos missionários, por todos aqueles que evangelizam na China. Por providência de Deus, a liturgia, principalmente o Evangelho, nos fala muito sobre Nossa Senhora Auxiliadora, mesmo parecendo que não existe grande ligação entre o Evangelho e Nossa Senhora. Nós ouvíamos ontem que Jesus está discursando, naquele discurso que nós chamamos de discurso sacerdotal. Aqui são as últimas palavras de Jesus antes dele ser julgado e condenado. Jesus está ainda na última ceia. Na última ceia, Jesus lava os pés dos apóstolos. Na última ceia, Jesus institui o sacerdócio. Na última ceia, Jesus institui a Eucaristia. Por fim, pouco conhecido muitas vezes de cada um de nós, Jesus ele faz o último discurso, o discurso sacerdotal. E aqui, muito mais do que um discurso, muito mais do que uma pregação, Jesus levanta uma prece a Deus. Jesus olha para o Pai, olha para o céu e começa a rezar. Esta oração do discurso sacerdotal ou da oração sacerdotal de Jesus, refletíamos ontem, ela pode ser vista a partir de 3 pontos, 3 virtudes diferentes, as 3 virtudes teologais. Primeiro, ela nos mostra a fé. Hoje, aquilo que nós ouvimos no Evangelho vai nos mostrar a esperança. Por fim, amanhã nós vamos meditar sobre a caridade. O que é esperança? Qual que é a diferença entre esperança e fé? A fé é algo que nós temos hoje. A fé é algo que nos sustenta hoje. A fé é para o agora. A esperança é uma virtude do Espírito Santo para nos ajudar a viver hoje diante de uma motivação, diante de um motivo, diante de uma meta que nós temos para o futuro. Nós olhamos para o futuro, nós vemos o céu, nós olhamos para o futuro, nós meditamos sobre a eternidade e aquilo que nos espera no futuro, aquilo que nos aguarda no futuro, nos ajuda a vivermos bem agora. A esperança é relacionada ao futuro. A esperança é relacionada àquilo que nos espera. Quando nós falamos em esperança, humanamente falando, e aqui Jesus também é Deus, quando nós falamos em esperança, o modelo mais perfeito que existe na humanidade é Maria Santíssima. Por isso que Nossa Senhora ela tem como um dos títulos a mulher da esperança. Porque Maria, e diz isso a doutrina da igreja, Maria, Nossa Senhora, é como se fosse um espelho da igreja. Aquilo que aconteceu com Nossa Senhora é um espelho daquilo que vai acontecer com toda a igreja, daquilo que vai acontecer com cada um de nós. Nossa Senhora foi levada aos céus e ela já está em corpo e alma no céu. Nós também um dia estaremos corpo e alma no céu. Nossa Senhora hoje ela intercede pela humanidade. Um dia nós estaremos no céu e nós também estaremos intercedendo pela humanidade. Nossa Senhora ela antecipa aquilo que vai acontecer com todos nós. Então por isso quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós temos uma visão, nós temos uma antecipação daquilo que é o nosso modelo, mas também daquilo que será o nosso futuro. Nossa Senhora é sinal, é modelo, é referência de esperança. Quando nós falamos de Nossa Senhora Auxiliadora, o Padre dizia no começo da meditação, aqui nós estamos diante de um fato histórico. E veja, a igreja ela é muito séria quando ela reconhece uma aparição. A igreja é muito séria quando ela reconhece uma devoção. Nós temos ali na última aparição de Fátima, em outubro
de 1917, o milagre do sol. O milagre do sol ele foi relatado em jornais da época, até por pagãos. Tem fotos de pessoas levando o guarda-chuva para o dia da última aparição e de repente um sol, um calor enorme, a chuva parou e o sol começou a dançar. Me recordo, aqueles que estão aqui na igreja vão se recordar, nós tínhamos aqui até poucos meses atrás a irmã Maria Lúcia. A irmã Maria Lúcia conta que o pai dela estava em Fátima no dia do milagre do sol. E ele contava para os filhos, contava para as pessoas que aconteceu algo extremamente, parece até um pleonasmo vicioso, aconteceu algo extremamente extraordinário, algo grandioso. Então a igreja, quando ela reconhece uma aparição, aqui nós estamos falando de algo sério. Se a igreja tem dúvida, ela não reconhece. Por isso que existem lugares no mundo que ainda está em discernimento. Quando nós falamos de Nossa Senhora Auxiliadora, aqui nós estamos diante de uma das páginas. Existe aqui o aspecto sangrento, sangue, por isso que não podemos falar tanto de uma das páginas mais alegres, mas aqui nós estamos diante de uma das páginas mais importantes da história da igreja. Aqueles que vão para a Europa, aqueles que vão principalmente para a França, para a Inglaterra, vão perceber a quantidade de muçulmanos que nós já temos na Europa, cada vez mais. Uma família cristã às vezes tem um filho, muitas famílias cristãs não têm filho. A faixa de natalidade na Itália é -1. Então o que vai acontecer? Aos poucos vai diminuindo o número de cristãos, o número de pessoas nascidas na Itália. Mas quando nós olhamos para uma família muçulmana, 4, 5, 6, 7 filhos, não precisa ser muito inteligente para saber aquilo que vai acontecer com a Europa daqui 30 anos. Os cristãos, as famílias cristãs não têm filhos. As famílias muçulmanas que já estão na Europa têm vários filhos. Rezamos e acreditamos na providência de Deus, mas é algo já um pouco óbvio. Antigamente, os muçulmanos eles não foram tão sutis como eles são hoje. Hoje eles conseguem a imigração, moram no país, têm os filhos nascem naquele país e os filhos são nativos, são cidadãos. Então eles vão crescendo e crescendo a cada vez mais. Lá no século XVI era através da guerra. Aconteceu que os muçulmanos, e aqui havia um império fortíssimo, o império turco otomano, esse império estava praticamente conquistando muitos lugares do mundo. E os muçulmanos, de repente, tomaram a firme decisão de entrar na Europa. E quando eles entraram na Europa, o número de navios, de soldados, as munições dos muçulmanos era muito maior do que os cristãos. Ali era questão de tempo para a Europa ser invadida, ser destruída e tornar-se muçulmana. 1570 começa a invasão. Como a derrota era questão de tempo, naquela época o Papa Pio V, o Papa começou a rezar e disse: se nós sobrevivermos, se nós não formos destruídos, nós vamos consagrar a Europa a Nossa Senhora e Nossa Senhora Auxiliadora. O Papa rezava e os cristãos começaram a combater. Guerra, não se assuste, guerra não se negocia com flor. Guerra é guerra, guerra é guerra, guerra é... Você tem o direito da legítima defesa, para sobreviver, para defender o seu país, por mais que seja triste, não deveria ter a guerra, mas quem está em guerra tem o direito da legítima defesa. Os cristãos rezaram, combateram por amor de Cristo, por amor à pátria, e aconteceu algo fantástico. Conta as atas da época, e muitas atas estavam nos navios da época, que o resultado da guerra foi: navios muçulmanos destruídos 224, navios católicos cristãos destruídos 17, muçulmanos presos 9.000, muçulmanos mortos 25.000, cristãos mortos apenas 8.000.
Os cristãos eram minoria, mais fracos, menos preparados e venceram a guerra. E depois muitos muçulmanos contam, muitos narraram: nós perdemos a guerra porque nós olhamos para o céu e vimos uma mulher, como que em ordem de batalha, com algumas bolas na mão, e essa mulher parecia que rezava, e ela nos assustou e nos fez correr. Novamente, nós queríamos que não acontecesse a guerra, mas naquela época foi unânime. A Europa foi preservada, não se tornou muçulmana, não foi vencida por intercessão, por proteção de Nossa Senhora Auxiliadora. E aí nós chegamos no ano seguinte, ano de 1571, dia 24 de maio. Papa Pio V ainda consagra a igreja a Nossa Senhora Auxiliadora. Queridos irmãos e irmãs, nós rezemos e queremos rezar do fundo do nosso coração para que a guerra cesse, mas que nós tenhamos o amparo, a proteção, a confiança em Nossa Senhora. Se Nossa Senhora ela foi capaz de defender os cristãos contra a invasão de adversários que queriam destruir a fé, Nossa Senhora também é capaz, e é muito capaz de interceder por cada um de nós para vencermos o pecado, para vencermos as nossas más inclinações e para alcançarmos a eternidade. Algumas pessoas dizem assim: os católicos são duas coisas que eu tenho ouvido muito e ouço desde quando eu sou adolescente. Os católicos adoram Nossa Senhora. Por que que nós rezamos diante de uma estátua? Duas perguntas. Primeiro, os católicos adoram Nossa Senhora. Se alguém disser para alguém que nos acompanha em casa, se alguém disser para um do senhor ou da senhora que está aqui na igreja conversando: você adora Nossa Senhora, presta atenção. Primeira coisa, para o diálogo ser profundo, possível, nós temos que definir os termos. Você adora Nossa Senhora. O que significa adorar? Se nós não sabemos o que significa adorar, nós não podemos dizer que alguém adora ou não adora Nossa Senhora. Primeiramente, vamos definir os termos. Adorar vem do grego eidolon. Eidolon significa colocar alguma coisa no lugar de Deus. E agora é a pergunta: a igreja já disse em algum documento? A igreja já disse através de algum concílio? Algum papa, algum bispo já disse em um pronunciamento oficial que era para Nossa Senhora ficar no lugar de Deus? A igreja nunca disse. Nossa Senhora, ela nunca se colocou no lugar de Deus. Ela mesma disse: eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Se alguém de repente coloca Nossa Senhora no lugar de Deus, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por ignorância, a culpa não é da igreja. Uma pessoa que diz que os católicos adoram Nossa Senhora, ou essa pessoa é ignorante, que não sabe o que significa adorar, ou ela é maldosa. Nós não adoramos Nossa Senhora. Nós amamos, veneramos. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Será que o próprio Cristo, que era Deus perfeito, não honrou o pai e a mãe? Honrou. Nós veneramos Nossa Senhora. Por isso que na presença de Nossa Senhora nós dizemos: nós não adoramos, nós não fazemos eidolon, nós não colocamos no lugar de Deus, nós respeitamos, nós veneramos. Por que que nós rezamos diante de uma imagem de Nossa Senhora? Aqui entra a concepção de vida após a morte da igreja católica e dos protestantes. Os protestantes acreditam que após a morte as pessoas ficam dormindo. Então eles têm toda a razão de dizer que nós não podemos rezar pelos santos, pelos falecidos, por Nossa Senhora. Aqui eles são coerentes. Eles dizem que quem morre fica dormindo e que nós não podemos rezar por quem já morreu. Excelente. Eles são coerentes. Mas aqui nós partimos de uma premissa falsa: quem morre não fica dormindo. Jesus disse ao bom ladrão: hoje mesmo você estará comigo no paraíso.
Se as pessoas antes de Cristo morriam e ficavam dormindo, e as pessoas depois de Cristo morrem e ficam dormindo, o que mudou? Que salvação que aconteceu? O que valeu a vinda de Cristo? Aqueles que morrem no mesmo instante da morte, encontram-se com Deus, como diz São João da Cruz, eles são julgados pelo amor, e aqueles que são salvos, vivos, estão com Deus. Nós não pedimos a uma imagem, nós não veneramos uma imagem, nós veneramos e pedimos para a Mãe de Deus que está no céu, viva com Deus e está na comunhão dos santos. Como São João Damasceno dizia, e o padre gostaria de encerrar a reflexão com estas palavras. São João Damasceno, século VIII, ano aproximadamente 780. Aquela que foi um céu na terra, só poderia ir da terra para o céu. Por isso, querido irmão, querida irmã, a mesma Nossa Senhora que estava na batalha de Lepanto, a mesma Nossa Senhora que intercedeu para que acabasse aquela falta de vinho, para que houvesse vinho em bodas de Caná, é a mesma Nossa Senhora que está viva, está no céu, intercede por nós. Que Jesus nos ajude a amarmos, a venerarmos, a seguirmos o exemplo de Maria, nossa mãe. Que Nossa Senhora nos ajude, principalmente, a sermos pessoas de esperança. Esperança. Quem tem Deus pode esperar nele, e essa esperança não vai falhar.